E aí o pessoal vai entrando, né? Eu vou tentar acompanhar, eu tô um pouquinho mais distante hoje por causa da bancada, então vou tentar acompanhar perguntas, enfim, mas se eu não estiver vendo alguma, podem repetir, podem me pedir novamente, que daí eu vou checando de vez em quando, tá? Então hoje, pessoal, eu escolhi esse tema, né, café da manhã, porque eu acho que o café da manhã é a nossa primeira refeição do dia, né? É com ele que a gente quebra o nosso jejum. É com ele que a gente sai do nosso jejum noturno, né? Hoje tem se falado muito em jejum intermitente, né? A gente não vai entrar nesse assunto nesse momento, mais pra frente a gente vai fazer uma live sobre isso, mas o jejum em si, que eu gosto de chamar de repouso, né? O nosso repouso noturno, o repouso do nosso trato gastrointestinal, ele tem grande importância na nossa saúde, né? E especialmente, né, ocorrendo no período noturno, onde a gente tem toda a questão, a importância do sono, né, por trás dessas questões. A importância da gente ter um repouso adequado, a importância da gente conseguir descansar e nesse período do descanso, a gente, claro, repor as nossas energias, fazer renovação celular, enfim, mas também permitir que o nosso corpo entre num sono profundo, né, nas fases REM do sono, e permitir que a gente, com isso, consiga produzir todas as substâncias necessárias para o bom funcionamento corporal. Por exemplo, uma série de hormônios, né? Hormônios que têm relação com tireoide, hormônios que têm relação com a nossa qualidade de vida, bem-estar, enfim, como melatonina, enfim, uma série de substâncias que são produzidas pelo nosso organismo e que são necessárias para a gente ter um corpo funcionando 100%, ter um corpo, né, um metabolismo funcionando bem. Então, esse período, esse descanso noturno, ele é fundamental. Ele é necessário para que a gente consiga, então, entrar nessas fases profundas do sono, enfim, e não passar a noite inteira digerindo, né? Eu tenho alguns pacientes que têm uma tendência a ter mais fome no período noturno, e isso às vezes dificulta, né, com que a pessoa consiga realmente permitir que o corpo fique em jejum nesse período. E às vezes são pessoas que fazem ou as suas refeições muito tarde, ou algumas até acordam no meio da noite com vontade de comer determinados alimentos, muitas vezes carboidratos, doces, enfim, quebrando o seu jejum, quebrando esse período de descanso que deveria estar acontecendo. Então a gente precisa estar atento para isso, porque isso com certeza é algo que precisa ser revisto, né? Precisa ser corrigido em termos alimentares, para que a gente possa sim ter um mínimo de jejum noturno, né? Que o ideal seria que a gente respeitasse 12 horas, mas que nem sempre eu sei, muito por causa desse nosso estilo de vida moderno, que nós trabalhamos até tarde, acordamos muito cedo, enfim, que a gente está inclusive diminuindo o nosso tempo de repouso, né? Então, esse estilo de vida mais moderno tem dificultado muito essas questões. Outra questão que vale a pena a gente destacar é a questão do uso dos eletrônicos, né? Que os eletrônicos hoje, em função dessa luz azul, né, que eles têm do smartphone, dos celulares, enfim, tablets, notebooks, que as pessoas agora até fazem leitura muitas vezes nesses equipamentos, fazem com que a gente tenha toda uma alteração do nosso sono e do nosso repouso, do nosso descanso, né? Então a gente precisa estar atento para isso, preparar o nosso ambiente para que a gente possa repousar e ter, né, conseguir ter a produção dessas substâncias nesse período de descanso. Muito bem, então respeitar, antigamente as pessoas faziam o jejum noturno, né, de uma forma muito tranquila, porque elas dormiam cedo, então elas faziam a última refeição no finalzinho da tarde, no início da noite,
Isso era totalmente natural, a gente não precisava chamar de jejum, né? Ninguém dizia eu vou fazer meu jejum, não. Eu vou jantar, só que a refeição era cedo e aí depois ela fazia sua refeição de manhã, né? Quando acordava. E isso já dava lá aquelas 12 horas necessárias de jejum e que são tão benéficas, hoje já se conhece tanto esses benefícios. Então a gente vai ter que tentar resgatar um pouco dessas questões, né? Muitas coisas a gente está tentando resgatar hoje em dia, né? Coisas que funcionavam e que a gente deixou de fazer, deixou de praticar e que hoje a gente está sentindo falta e a nossa saúde está sentindo falta. Muito bem. Oi, Paty. Oi, Carol. Vou dando uns oi aqui quando eu vejo o pessoal entrando. Muito bem. Então, a ideia é que a gente possa fazer uma refeição, que o nosso café da manhã, primeiro, ele seja de qualidade nutricional, do ponto de vista de ter micronutrientes, ter bastante vitaminas, minerais, compostos bioativos, enfim, que traga benefícios para a nossa saúde, que possa trazer benefícios para a saúde, mas que também seja uma refeição que tenha um relativo baixo índice glicêmico. Isso é particularmente importante de manhã cedo, mas é importante também ao longo do nosso dia. Porque o índice glicêmico, que é a capacidade que um alimento tem de aumentar a nossa glicose, fazer a nossa glicemia subir, ele faz com que a gente tenha uma alta liberação de alguns hormônios, por exemplo, insulina, e que são indesejados, né, para várias questões relacionadas à nossa saúde, inclusive manutenção de peso, etc. Então o ideal seria que a gente pudesse quebrar esse nosso jejum com uma refeição que não tivesse muito alto índice glicêmico. Então nós temos o índice glicêmico de cada alimento e nós temos o índice glicêmico da refeição. Por isso que é tão importante pensar nas combinações desses alimentos. Então o que nós vamos combinar com o que para que a gente possa ter uma refeição que tenha um melhor índice glicêmico, um índice glicêmico um pouco mais baixo. Muito bem. Alguns pontos são importantes para isso. Primeiro, a gente usar carboidratos de boa qualidade. Frutas, né, que tem bastante fibras, enfim, ajudam a hidratar o corpo, que são riquíssimas em vitaminas, alguns minerais, enfim. Alguns carboidratos que não sejam refinados, mais integrais, cereais, enfim, também nós podemos utilizar. E tentar associar esse carboidrato sempre a pelo menos um desses 3 itens que eu vou citar: proteínas, gorduras ou então algum alimento, algum ingrediente que tenha alto teor de fibra. Com isso, juntando esse carboidrato com um alimento rico em proteína, com um alimento rico em gordura ou um alimento rico em fibra, a gente consegue fazer com que esse índice glicêmico diminua consideravelmente na refeição. Então é isso que mais ou menos eu vou mostrar para vocês em algumas estratégias que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Eu separei algumas receitas que eu faço no meu dia a dia aqui em casa, que agradam o paladar das crianças também, né? Enfim, daí quem tem filho, porque às vezes surgem essas dúvidas, né? E aí, a criança vai comer isso que a gente vai fazer? Ou eu vou ter que fazer tudo diferente agora? Vou ter que comer ter uma alimentação para mim completamente diferente do que eu faço para os meus filhos? Não. Essas receitas que eu vou passar para vocês, claro, fora o café, que eu não ofereço para os meus filhos, que eles são pequenos ainda, mas são todas receitas que agradam o paladar deles e que eles acabam utilizando junto com a gente no café da manhã, eles consomem. Muito bem, talvez a gente tenha alguma interferência daqui a pouco aí, né, porque estão acordando o pessoal, então vamos ver como é que vai o andamento das coisas. Fazer live em casa, né, não é muito fácil. Mas, então a primeira refeição, a primeira preparação que eu separei aqui para vocês vai ser um bolinho de banana, que eu gosto de fazer, que ele é muito rápido de fazer. Ele dá uma porção que não é muito grande, então a gente consegue fazer, ele é realmente bem prático e vocês vão ter um bolinho sempre fresco, enfim, pode congelar, pode deixar na geladeira, como vocês preferirem, tá? O que vai nesse bolinho então? Eu começo com 3 ovos. Vou trazer para cá só para eu quebrar. Eu já deixei os ovos lavadinhos aqui para facilitar.
tem uma coisa que vocês vão perceber nas minhas receitas. Eu não tenho muito tempo para fazer as preparações, enfim, né? Correria de trabalho, de tudo, criança e pandemia, que parece que a gente sobrecarregou mais ainda, né? Então, tudo que eu faço, geralmente, é feito em alguns minutos. As minhas receitas são rápidas, porque se começar a demorar mais do que meia hora, eu já não consigo colocar dentro do meu dia, não consigo encaixar. Então, são preparações muito práticas e eu gosto de preparações que não precise muito utensílio. Então, essa coisa de batedeira, liquidificador, não sei o que. O liquidificador eu ainda acho bem prático, eu uso bastante, mas assim, começa a ter que ter muita coisa de utensílios, para mim já não funciona, porque daí, né, vira a questão da organização fica muito difícil para mim, tá? Então, eu procuro fazer preparações bem práticas. Deixa eu só ligar o forno aqui. Então vocês vão ver que eu não deixei nada preparado assim pronto, não, vou fazer aqui junto com vocês para vocês verem como é rápido e eu tô começando pelo bolinho por ter que assar, né? Muito bem, aqui eu tenho eu faço com garfo, mas vocês podem utilizar um fouet, né, alguma coisa para bater, né, para homogeneizar. Então eu só dou uma batidinha aqui. Esses 3 ovos. Procurem consumir ovos caipira, né? O ovo caipira, ele tem, nutricionalmente, ele é mais interessante. Aí eu vou colocar, como a gente vai usar banana nessa receita, a gente não precisa utilizar muito açúcar, tá? Como substituto do açúcar, aqui eu vou utilizar o xilitol, mas vocês poderiam usar também, por exemplo, um açúcar de coco, que é bem bacana, tá? O xilitol é um adoçante natural, né, de uma planta, de uma flor, e eu vou usar uma colher de sopa bem cheinha, tá? Mas vocês podem utilizar o açúcar de coco ou algum outro adoçante natural, né, de preferência. Poderia ser o stevia, enfim, tá? A talmatina também, né, tem sido bastante utilizada e ela pode ir ao forno. Stevia, tem muita gente que se queixa do sabor residual que deixa. Então, eu particularmente também não gosto, tá? Bom, deixa eu só não esquecer de... Vou botar aqui a minha receitinha para não esquecer de nada. Então, o que que eu uso? Como eu coloquei 3 ovos, às vezes eu faço até uma receita um pouco menor ou maior, enfim, mas para 3 ovos, eu vou utilizar 2 colheres de sopa bem cheias, tá? Aqui eu tinha um pouco de farelo de trigo, de farelo de aveia e um pouco de aveia em flocos finos, tá? Então, vocês podem utilizar qualquer um dos dois ou até a farinha de aveia também. Então, 2 colheres de sopa dessa aveia. Eu vou utilizar 1 colher de sopa da farinha de coco, tá? Não sei se vocês conhecem a farinha de coco, eu gosto bastante porque ela deixa um sabor muito gostoso. Então, só que eu não uso muito porque eu acho que ela seca muito a massa, tá? Então, eu vou usar 1 colher de sopa também bem cheinha. E aí eu vou usar 2 colheres de sopa cheias de farinha de amêndoas, tá? Essa farinha de amêndoas aqui que eu tô comprando é de uma casa de produtos naturais daqui, que ela é tão bacana, eles vendem os pacotinhos de 100, 200 gramas embaladinhos e eles mantêm ela em geladeira. Então a gente chega lá, ela tá bem fresquinha para ela não oxidar. Ou a gente pode também, claro, bater, enfim, em casa, né, se preferir. Bom, misturo. E aí eu vou colocar, deixa eu só pegar ali que ficou um pouco longe de mim. Eu tenho que cuidar para não dar problema aqui com esse fio.
três bananas, tá? Que eu vou utilizar amassada. Aqui em casa, o que eu faço com a banana? Já vou dar uma dica para vocês. Eu despenco ela toda assim, quando eu chego do mercado, da feira, enfim, com esse pedúnculo aqui, né? Para que ela conserve melhor, porque senão ela começa a estragar. E tudo individual. E aí eu lavo e deixo, né, disponível, porque o meu pequeno adora banana e ele vai pegando ao longo do dia. Isso aqui eu vou deixar para... Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá tudo bem? Me deem algum sinal depois se vocês estão me ouvindo bem. Ok, tá ótimo. Muito bem. Aí eu amasso essas 3 bananinhas. A banana caturra, né, aquela mais doce, para bolo ela fica, ela deixa mais doce o bolo, né? Ou também a gente pode usar maçã. Amassou, é só colocar aqui. Misturar. E aí eu vou usar 1 colher de sopa da gordura de coco. Para bolo eu acho bem bacana a gordura de coco. Eu gosto de usar para várias coisas, na verdade. Eu costumo deixar fora do gelo, que daí facilita para fazer o bolo. Mas as outras farinhas, pessoal, eu guardo tudo na geladeira. A farinha de amêndoas, a farinha de coco, as próprias sementes, eu guardo tudo na geladeira, tudo. Aí dou uma batidinha. E aí eu uso um pouco de canela. Eu uso a canela por cima também, mas aí aqui ele já dá um gostinho na massa toda. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Aveia, amêndoa, coco, as bananas, o xilitol, a gordura de coco e agora só falta o fermento. Até o fermento eu deixo na geladeira, que aí ele fica sempre bem novinho. Eu vou usar 2 colheres de chá de fermento. Essa última foi não foi tão cheinha. Tem uma coisa que fica legal também, que vocês podem utilizar, é pegar a cabeça... A minha mãe sempre faz bolo assim, e eu adoro.
A mãe tá vendo aí. É pegar a cabecinha do cravo da Índia e esfarelar na massa. Fica delicioso. A minha mãe chama isso de bolo de temperos, que é um bolo que vai especiarias e vai o cravo. Então, vocês podem utilizar também. Pronto. Agora eu vou pegar uma forma. Quero mostrar para vocês. Eu dou uma leve untadinha. Essa forma é uma forma com teflon, então ela praticamente nem gruda. Mas eu vou botar bem pouquinho de gordura de coco só pra dar só pro fundinho, assim, né? E aí eu vou mostrar pra vocês duas coisas que eu gosto de fazer. Eu pego um pirex, eu uso muito esses pirex aqui, ó, que eles vêm com uma tampinha de plástica, né? Eu uso para várias coisas. E para fazer bolinho de micro-ondas ele fica bem legal. Ou pode ser alguma coisinha assim de cerâmica, também fica bom. Então o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês que se tiver na pressa, a gente pode até fazer no micro-ondas. Coloca mais ou menos uma colher bem cheia assim de sopa. Esses bolinhos que não vai trigo, é legal a gente... E pode botar um pouquinho de canela por cima. Mas é legal a gente não fazer ele muito alto, porque senão ele fica... Eu acho ele mais seco e mais difícil de assar. Opa. Aí eu deixo mais ou menos 45 segundos. Enquanto isso... Não precisa enfarinhar, nada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela fica uma massa tão bonita. Daí quem gosta de bolo um pouco mais doce, pode botar um pouco mais do xilitol ou do açúcar de coco, como eu tinha comentado. Pode pôr 2, 3 colheres de sopa, né? E a minha menina, ela não gosta muito de bolo de banana. E aí o que eu faço muitas vezes é fazer essa receita aqui e colocar cacau. E daí ela come, que ela fica tipo um bolinho mais de chocolate. Muito bem. Daí aqui só pra bolinho de banana ficar bonito com uma bananinha por cima, né? Vou colocar umas fatiazinhas aqui. Eu não ponho muita, porque ele é um bolo, esses bolinhos de, como eu falei, ele é praticamente um bolinho sem glúten, né? Eu já explico porque eu praticamente. Então eles são bolinhos que não ficam altos, não crescem, né? Como o bolo que é de trigo. Então é interessante a gente não pôr eu não ponho coisas muito pesadas por cima. Então pôr muita banana, às vezes pode fazer com que ele fique mais baixo ainda. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu só vou botar uma canelinha. Ó. Aí fica assim. A canela dá um cheiro, né? E aí já vou colocar no forno, que tá pré-aquecido a 200 graus. Muito bem. Deixa eu já tirar daqui. Ele fica quentinho.
E aí aqui ele desgruda bem fácil. Vou pegar esse papel que ele tá quentinho. Aí a gente pode virar ele assim, por exemplo, e colocar alguma coisinha por cima. Eu gosto de pasta de amendoim, mas vocês podem largar uma colheradinha de mel. O meu marido gosta com manteiga, ele bota um pouquinho de manteiga. Então daí vai da criatividade de como a gente prefere e do nosso sabor, né? Do nosso gosto. Vou cortar ele aqui. O bolo de micro-ondas, ele sempre fica mais borrachudinho, tá? Então, mas olha, bem fofinho. Ó. E aí largar uma coisinha, né, por cima, fica bem bacana, tá? Aqui vou só mostrar pra vocês que esse fica bem bonitinho também. A minha faquinha. Vou botar ele aqui do lado. Ó, eu acho bem bacana nessa forma pequenininha. Que ele fica mais baixinho e fica jóia. Dá pra colocar também um pedacinho de banana por cima, né? Dá pra colocar pedacinhos de chocolate mais amargo dentro e aí ele fica derretido na hora, fica muito bom. E também dá pra colocar uma colherada pasta de amendoim dentro da massa quando for assar, que fica uma delícia, tá? Deixa eu só ver o horário, 8h35, só para eu não deixar aquele bolinho lá passar. Eu vou deixar aqui no cantinho. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu faço muito aqui em casa e que ultimamente eu tenho feito muito seguido. Vou botar mais para cá. Deixa eu pegar aqui. E que eu acho que facilita. E quando a gente fala em não comer pão e tal, às vezes é difícil no nosso dia a dia a gente pensar em alternativas e tem que ser, as coisas têm que ser práticas, né? Não adianta a gente querer fazer uma coisa que vai levar muito tempo para preparar, enfim. Então, um jeito de vocês poderem preparar alguma refeição mais rápida de manhã é utilizando, eu tenho feito muito nessa sanduicheira, tá? Ela é uma sanduicheira tipo grill. Vou mostrar para vocês como é que eu tenho feito. Então, eu pego uma caneca. Deixa eu quebrar o ovo aqui. E eu coloco 2 ovos, eu faço na caneca mesmo. E aí eu coloco, ele fica com os ingredientes parecidos com o do bolinho. 2 colheres de sopa, bem cheinhas, desse farelo de aveia. Quem quiser, a aveia, pessoal, ela tem, que eu tava comentando do trigo, do glúten, enfim, a aveia, ela pode ter contaminação por glúten. Então, a gente tem que ter um cuidado quando a gente, por exemplo, se um indivíduo ele for celíaco, ele não vai poder consumir aveia se for essa aveia comum que a gente compra no mercado. Aí ele vai ter que comprar uma aveia sem contaminação, porque ela se contamina na indústria, tá? Porque a aveia, né, por si só, ela não deveria ter glúten.
Mas o trigo, centeio, cevada, malte, contém glúten. Então, às vezes a gente quer diminuir um pouquinho a nossa ingestão dessa proteína, enfim, que é uma proteína bem alergênica e tal. E aí a gente pode utilizar, se eu não for celíaca, eu posso utilizar uma aveia comum dessas compradas no mercado, que não vai ter problema nenhum, tá? Mas eu poderia substituir essas 2 colheres de aveia, trocar por utilizar um pouquinho mais de farinha de amêndoas ou um pouquinho mais de farinha de coco. Então, o que eu utilizo aqui? 2 de farelo, eu botei nessa 2 de farelo de aveia, uma bem cheia de farinha de amêndoas e vou colocar uma bem cheia da de coco. Misturo com o garfo. E daí eu coloco um fiozinho de azeite de oliva. Procurem comprar azeite sempre em embalagem escura, né? Extra virgem, embalagem escura e, se possível, então com um menor teor de acidez, né? E novo, né? O azeite, quanto mais novo, melhor. Procurem olhar a data de fabricação dele e não só a de validade. Aqui, só para vocês verem, fica uma massa firme. Por que ela fica assim? Porque ela é a farinha de amêndoas e a farinha de coco, elas acabam secando muito a receita. Se vocês utilizassem, por exemplo, só aveia ou usassem farinha de tapioca, alguma outra coisa, vocês veriam que ela fica uma massa diferente. Então, a farinha de amêndoas e a farinha de coco, elas secam bastante. Então, uma coisa que vocês podem fazer, se vocês querem uma receita, ou eu posso espalhar com uma espátula, né, uma massa mais firme assim, ou eu posso usar um pouquinho de leite de coco. Aí vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E mais uma coisinha, aqui a gente pode ou botar uma pitadinha de sal, fazer ela um pouco mais salgadinha, essa panqueca, ou então a gente utilizar um pouquinho de açúcar e aí utilizar ela num formato mais doce. Também a gente pode usar banana amassada aqui nessa panqueca, que fica boa também, assim como a gente fez no bolo. Muito bem, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar uma pitadinha de sal, mas bem de leve. Vou mostrar para vocês o que eu gosto de usar aqui em casa. Eu tenho esse moedor de sal grosso, tá? Que a gente pode, daí a gente usa um sal mais integral, né? Que não passa por refinamento. E ele é bem prático, ó. Então eu vou botar só uma pitadinha mesmo para quebrar um pouquinho. E aí eu vou querer uma massa um pouquinho mais mole. Então o que eu vou fazer? Como eu não quero utilizar leite de coco daqueles industrializados, porque ele tem um monte de conservantes, um monte de coisa, eu vou utilizar, deixa eu pegar uma colher aqui, leite de coco em pó, tá? Então isso aqui a gente compra em casa de produtos naturais, também encontra bem fácil. Eu vou diluir uma meia colher de sopa, mais ou menos, tá? Desse leite de coco, num pouquinho de água quente, vou botar para facilitar a diluição. Aí vocês experimentem o leite de coco assim natural. É muito saboroso, muito saboroso. E aí eu vou botar uma colherada desse leite de coco, 1,5 mais ou menos, só para ele ficar um pouquinho, para minha massa ficar um pouquinho mais líquida. Mais um pouquinho, já mostro para vocês a consistência que eu quero.
que vai dar para eu usar todo. Esse meu ovo, ele era pequeno também. Normalmente eu não preciso botar tanto leite de coco. Vou botar todo. Na panqueca, pessoal, eu não uso fermento. Mas pode usar. Agora eu vou usar uma conchinha. E aí, olha que bacana. Eu vou usar uma colher, mais ou menos, dessa, uma conchinha dessa pequena. E aí eu venho aqui, eu deixo esses meus sementinhas, enfim, vocês podem, ó, antes dela firmar, colocar um pouquinho, que eu vou fazer uma com chia e vou fazer outra com um pouquinho de, eu gosto de coisas mais crocantezinhas. Vou botar um pouquinho de semente de girassol, pode ser linhaça. E aí eu fecho. O que eu faço no dia a dia? Um dia da semana eu pego e faço uma receita grande com uns 5 ovos, mais ou menos. Geralmente é o que eu faço aqui em casa. 5 ovos e aí eu faço a receita então toda, replico essa receita, ou pode fazer 3 vezes essa receita que eu fiz aqui. E aí eu faço todas as panquequinhas e aí eu armazeno na geladeira num pote plástico. E aí a gente vai comendo ao longo da semana. Se vocês preferirem, pode dar uma aquecidinha na hora de comer, ou então vocês podem comer ela fria mesmo, que fica bem gostosa. Dá para colocar aqui em cima, por exemplo, um pedacinho de queijo, um peito de peru, pode colocar manteiga, mel, daí vocês podem rechear ela do jeito que vocês gostam, né, com as misturas que vocês costumam usar, por exemplo, no pão de vocês. Tá? Mas tinha uma pergunta. Ah, o leite de coco. O leite de coco eu compro ele pronto em pó, leite de coco em pó. Que daí ele é puro, ele é feito do coco e triturado. É uma opção bem legal porque ele não tem nada de conservantes, ele não tem nada de aditivos, ele não tem mistura nenhuma. Só que vocês vão ter que armazenar ele na geladeira. Então todos esses produtos eu costumo deixar na geladeira porque como eles não têm conservantes, eles estragam mais rapidamente. Então não compro porções muito grandes, eu costumo comprar até às vezes a granel e aí eu compro assim 100, 200 gramas e mantenho na geladeira. Tá? Muito bem. E ele é uma delícia. Tem gente que não pode consumir leite, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho bastante problema com laticínios. Então, o que eu faço? Às vezes eu faço até eu tô com vontade de tomar, por exemplo, um café com leite. E eu utilizo esse leite de coco, fica bem gostoso. Um cafezinho passado, assim, fica bem legal, tá? Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que linda que ela fica. Agora eu tenho que cuidar só da minha frigideirinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vocês conseguem ver? Ela fica linda demais. E aí na torradeirinha ela fica assim com esse aspecto mais douradinho por cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. E aí a gente pode congelar essas redondinhas. E o que eu achei, assim, antigamente eu fazia na frigideira. Eu tenho uma frigideira pequena que eu uso mais para isso. Uma frigideirinha assim, ó, bem pequenininha. Depois que eu descobri fazer essas panquequinhas no grill, não quero fazer mais em lugar nenhum, porque ele facilita demais a vida, tá? Aqui eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou fazer só mais uma.
dessa aqui. E aí eu quero mostrar para vocês que dessa mesma receita eu posso fazer ela de cacau. Deixa eu fazer uma com linhaça aqui para elas ficarem diferentes uma da outra. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de cacau em pó. Cacau puro. E aí, quem gosta de coisas mais docinhas, pode pegar e acrescentar um pouquinho de xilitol ou açúcar de coco ou até um açúcar demerara, também pode ser. Daí depende do nosso objetivo, né? O açúcar de coco, pessoal, ele tem mais baixo índice glicêmico do que o açúcar. Ele é calórico, mas ele tem baixo índice glicêmico. O açúcar, essa opção do xilitol é uma opção menos calórica, né, do que o açúcar. Tem mais ou menos uns 60% do valor calórico do açúcar. Então também é uma boa opção, às vezes, para quem está querendo controlar o peso e tal. E o açúcar demerara, ele tem o mesmo valor calórico do açúcar de mesa, né, que é a sacarose, que a gente diz, só que ele não é refinado, né, então ele é menos refinado. Agora aqui eu misturei o cacau. Eu poderia, aqui ela ficou uma massa bem firmezinha, tá? Eu vou acrescentar um pouquinho de água nessa minha massa, porque eu quero que ela caia na frigideira mais fácil. Poderia ser o leite de coco. Ó. E aí agora eu faço a minha panquequinha de cacau. Aqui já deu. Essa panquequinha de cacau, ela fica deliciosa com banana picadinha, mel ou um pouquinho de creme de amendoim, fica deliciosa. Muito bem. Enquanto ela vai finalizando aqui essa última, eu queria preparar com vocês um café que eu faço de manhã, que eu tenho feito todos os dias de manhã e que tem sido muito legal assim para disposição, para o bem-estar e para quebrar o meu jejum. Esse café, o pessoal tem comentado bastante sobre ele, chamam de café aditivado, power coffee, né? Tem várias formas de chamar. Vou mostrar para vocês como é que eu tenho feito a minha receita. Eu utilizo, para isso vocês podem usar ou café coado, né, cafezinho passado, enfim, ou vocês podem usar esses cafés que são liofilizados, tá? Ele é um café como se fosse um café solúvel, só que de melhor qualidade, liofilizado. Então, vou usar uma colher de chá bem cheinha. E aí, eu vou usar, nessa preparação, uma colher. Quem quiser adoçar um pouquinho com açúcar de coco, fica muito gostoso, tá? Botei aqui para lembrar. Mas eu vou utilizar um pouco de gengibre. Vocês podem usar o gengibre já moído, ou vocês podem pegar um gengibrezinho e dar uma raladinha com um ralador, tá? Aqui só por causa do nosso tempo, enfim, da praticidade, eu vou usar ele já triturado. O gengibre ele tem propriedades anti-inflamatórias maravilhosas. Ele só tem um porém. Para pessoas que têm a pressão arterial alterada, tem que ter cuidado com o gengibre porque ele pode subir um pouquinho a pressão, tá? Mas para quem tá querendo despertar, enfim, né, quebrar esse jejum de uma forma bem legal, assim, e ter um dia bem bacana, é bem interessante usar o gengibre. Vou usar uma colher de chá, poderia até ser um pouquinho menos porque a minha xícara é pequena, né? Eu uso mais ou menos a mesma quantidade do café e da gordura de coco, tá? E aí eu vou usar a canela em pó. Eu adoro canela, então
eu boto um pouquinho a mais. E aí, a gente vem com a água quente. Eu usei essa xícara pequena aqui porque ela é transparente, para vocês verem como que ele fica. Deixa eu só dar uma olhadinha ali no bolo. Aqui já deu a panquequinha de... Deixa eu botar assim. Aqui pode colocar gotinhas de chocolate amargo, pode colocar canela. Ontem a Marcela, minha filha, fez com canela por cima. Já vou deixar mais duas aqui assando. Agora a frigideira, assim, esse grill, ele facilitou demais a minha vida depois que eu comecei a fazer aqui as panquequinhas. Às vezes eu faço uma panqueca inteira, assim, eu encho e fica lá quadrada, sabe? Fica inteira. Deixa eu só ver o bolo, porque eu acho que já tá pronto, já tá cheirando. Deu. Deixa eu só terminar o cafezinho aqui e daí eu já mostro pra vocês o bolo como ficou. Então, a gordura de coco, pessoal, ela fica... estão ouvindo aqui, né, a turminha aqui atrás. Acordaram. Então, a gordura de coco, pessoal, ela fica um pouco separada, né? Ela tem a tendência de subir e ficar mais em cima do café. Esse café, eu eventualmente, quando tá mais quente, eu faço ele no liquidificador gelado, fica uma delícia, tá? Mas agora no inverno eu prefiro o café quente, e aí eu tenho feito dessa forma. Como ele fica com essa camadinha de gordura e tem gente que se incomoda, eu não me incomodo, eu gosto assim, eu já tomo desse jeito. Mas eu vou dar uma dica para quem não gosta de sentir esse sabor da gordurinha por cima, que seria vocês pegarem, a gente tem 5 minutos, um pouquinho de leite. Deixa eu ver se eu tenho aqui embaixo. Tem. Deixa eu só... para fazer essa espuminha do leite, o melhor é vocês utilizarem o leite gelado, tá? Mas eu vou tentar fazer com esse leite que não estava na geladeira. Não sei se vocês já viram esse coisinho aqui, ó, ele me ajuda bastante, então eu uso para várias coisas, tá? E aí uma delas é fazer essa espuminha do leite. Então, para quem não gosta desse sabor da gordura em cima do café, pode fazer um pouquinho dessa espuminha do leite e colocar por cima. Aí a gente faz, ó, ele é a pilha, ele é bem legal. Eu uso para homogeneizar algumas coisas, porque às vezes o cacau, ele não homogeneiza muito bem, né? Então é um jeito que vocês têm de misturar bem, fazer ele ficar bem homogêneo. Eu vou fazer bem pouquinho aqui só pra gente mostrar. E aí a gente pode colocar um pouquinho dessa espuma por cima. Fica só a espuminha, não chega a ficar leite, né? E aí a gente finaliza, por exemplo, com um pouquinho de canela, desculpa. Até poderia colocar cacau se preferisse. Ele fica bem bonito, né? Ó. Fica bem saboroso. Muito bem, vou deixar ele aqui por enquanto. Acho que essas duas aqui já finalizaram. Já vou desligar. E aí vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso bolinho. Ainda tá quentinho. Eu vou tirar ele aqui. Deixa eu só ver se ele tá solto. Tá.
Fazer ao vivo isso é... Pronto. E aí, olha, ele fica lindo, né? Vou abrir ele aqui só para vocês verem. Ele fica bem fofinho e às vezes o pão e o bolo sem glúten não ficam, né? Então, essa é uma receita que ela fica muito fofa, fica muito... Olha só, vou mostrar para vocês. Olha que fofura. Ele fica bem fofinho, fica uma delícia, tá? Esse aqui não foi quase nada de açúcar, mas a gente pode botar um pouquinho mais, né? Se for do agrado de vocês. Eu faço assim e eu boto um pouquinho de mel, porque os meus filhos adoram mel. E aí eu boto raspadinho de mel por cima, daí já adoça. Daí muitas vezes nem precisa colocar mais açúcar. Gente, o nosso tempo tá acabando. Eu queria... uma outra coisa que eu não comentei com vocês... Sempre eu costumo colocar no meu... Então, essa seria a opção, vamos dizer, de substituição ao pão. Mas eu sempre gosto de colocar uma fruta no meu café da manhã. E eu acho acho bacana a gente começar o nosso dia com uma fruta. Então, a gente pode utilizar mamão, pode usar laranja, pode ser abacate, enfim. Algumas dessas frutas, todas elas, a maioria vai ser rica em fibras, né? O próprio mamão, enfim, tem bastante fibra. Mas algumas delas vão ter também um alto teor de gordura, por exemplo, o abacate. Então, nesse caso do abacate, vocês nem precisariam se preocupar em adicionar mais nada, porque ele já tem, esse carboidrato já está associado a uma fonte de gordura. E aí a gente já tem uma refeição de baixo índice glicêmico em função desse alimento. Mas muitas vezes o que eu faço é pegar um mamãozinho, por exemplo, e colocar por cima uma misturinha que eu gosto muito de fazer aqui em casa. Eu deixei um mamãozinho cortado aqui, só para mostrar para vocês. Deixa eu tirar esse aqui. Como é que eu faço? Geralmente eu corto ele assim. Eu adoro mamão, então eu como bastante mamão de manhã. E aí eu faço uma misturinha que normalmente eu uso aveia em flocos finos e coco ralado. E aí eu coloco uma porção desse farelinho, às vezes na banana amassada também, o Arthur adora. Uma outra opção que vocês poderiam fazer aqui para melhorar o índice glicêmico, e a canela, pessoal, ela tem propriedades muito, muito, muito interessantes no controle da nossa glicose, da nossa glicemia. Então, abusem da canela, tá? Uma outra opção aqui seria botar um pouquinho de gordura de coco. Também eu acrescentaria gordura e eu teria uma refeição de menor índice glicêmico. Então, vocês viram que a ideia é sempre a gente fazer combinações. Eu pego aqueles carboidratos, né, da minha refeição e eu acrescento um pouco de proteína, um pouco de gordura e um pouco de fibra. Se possível, os três. Se não for possível, pelo menos um deles. Tinha uma perguntinha. Leite de coco em pó também fica uma delícia? Fica delicioso. Então é uma opção também. Vocês podem estar mesclando, pode usar um pouquinho de farinha de amêndoas, pode pegar um pouquinho de nozes, castanhas, enfim, e picar por cima, né? E aí a gente vai variando. Sempre um cardápio, ele vai ser mais saudável, mais interessante quando houver variedade. Então, daqueles produtos que a gente está habituado a consumir, vamos tentar ampliar esse leque, vamos experimentar coisas novas para a gente poder ter variedade, poder fazer rodízio, e aí cada dia a gente vai consumindo uma coisa diferente. Às vezes de uma mesma base, mas eu vou mesclando, às vezes com as sementes, eu vou mesclando, um dia eu coloco cacau, outro dia eu ponho canela, outro dia eu vou variando com as especiarias, enfim, são formas da gente trabalhar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima. Até mais!
Mas o rato... Oi! Já acabou. Ô, lindo, ele não tá me deixando baixar o vídeo, porque eu acho que tá lotado. Agora eu acho que eu vou ter que pegar e apagar o anterior. Isso. Espero que eu não... Espero ter gravado. Ah, deixa eu terminar de